Senhoras e senhores, boa noite. Bem-vindos ao 9º Prêmio Minas Gerais de Desenvolvimento Econômico ASENG Mercado Comum 2015. Convido para compor a mesa principal, por favor, com acesso pelo meu lado esquerdo, o presidente da ASENG, Associação dos Economistas de Minas Gerais, o economista Carlos Alberto Teixeira de Oliveira. Convidamos o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, escolhido desenvolvimentista de Minas Gerais de 2015, o deputado Adalclever Lopes. Por favor. Também convidamos, representando o governador Fernando Pimentel, o secretário de Planejamento e Gestão do Governo de Minas, Elvésio Magalhães. Por favor. Convidamos o presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais, o conselheiro Sebastião Elvésio. Também convidamos o presidente da FIENG, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais e patrono desta premiação, Olavo Machado Júnior. E convidamos o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Minas e também patrono desta premiação, Lindolfo Pauliello. Senhoras e senhores, a presença de inúmeras autoridades, dirigentes de empresas, entidades de classe e de todos os senhores nesta solenidade a engrandece e nos dignifica em nossos ideais e propósitos. Nós queremos também destacar, além dos agraciados desta premiação, os convidados especiais e as seguintes autoridades. Registramos as presenças do ex-deputado federal Aloísio Vasconcelos, presidente da CEMIG Telecom. Antônio de Pádua Ubirajara e Silva, presidente do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais. Cândido Luiz de Lima Fernandes, presidente do CEDEPLAR. Cláudio Moura Castro, ex-economista destaque desta premiação. Eduardo Bernes, secretário de Desenvolvimento da Prefeitura de Belo Horizonte, neste ato, também representando o prefeito Márcio Lacerda. Emir Kadar, presidente do CICEPOT-MG. Inderburgo Pereira Diniz, ex-presidente do BDMG. Jaques Gontijo Álvares, presidente da CCPR Itambé. Lincoln Gonçalves Fernandes, presidente do Conselho de Economia da FIENG. Manuel Ferreira Guimarães Neto, cônsul da Turquia, em Minas Gerais. Maria Elvira Salles, ex-deputada federal e ex-secretária de Turismo de Minas Gerais. Olavo Romano, presidente da Academia Mineira de Letras. Ricardo Guimarães, cônsul do Canadá em Minas Gerais. Ricardo Natali, presidente do Experience Clube de São Paulo. Sérgio Frade, presidente da ADCE Minas Gerais. Sinara Meireles, presidente da Copasa, Companhia Saneamento de Minas Gerais. Carlos Carneiro Costa, presidente da Construtora Líder. E de Roberto Nascimento, presidente da Fundação João Pinheiro. As autoridades e convidados, eu solicito neste momento, por gentileza, uma forte salva de palmas. Obrigado. Senhoras e senhores, este evento é uma realização conjunta da ASENG, Associação dos Economistas de Minas Gerais e de Mercado Comum, Publicação Nacional de Economia, Finanças e Negócios, contando com apoio especial do Banco Mercantil do Brasil S.A., da Cenibra, Celulose Nipo Brasileira S.A., do Dot Group,
do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais, do IBEF, Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de Minas Gerais, e da Rosenberg e Associados. São patrocinadores deste evento o grupo Fiat Chrysler, a FIENG, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, e a Minasparte Desenvolvimento Empresarial e Econômico Limitado. A todos eles, o nosso muito obrigado, e nós pedimos também, por favor, uma forte salva de palmas. Esta solenidade encontra-se dividida em duas partes distintas. Na primeira delas, nós teremos o discurso do presidente da SENG, uma saudação aos agraciados, a premiação dos desenvolvimentistas mineiro e nacional e do economista destaque de Minas Gerais de 2015, além dos seus respectivos pronunciamentos. A seguir, serão entregues as medalhas a todos os agraciados. A segunda parte, logo a seguir, será a realização do tradicional jantar de confraternização que ocorrerá no terceiro andar deste edifício. Senhoras e senhores, o objetivo maior desta premiação é o de enaltecer e valorizar a ação de todos aqueles que contribuem de forma direta ou indireta, através dos seus trabalhos, ações e posturas, com as suas pesquisas e as suas ideias, para o progresso econômico mineiro e brasileiro. Trata-se, portanto, do reconhecimento aos esforços dessas pessoas em prol do desenvolvimento, ressaltando, de outro lado, também ser esta uma premiação exclusivamente destinada às pessoas físicas, que mais se destacaram em diferentes áreas do segmento e do conhecimento econômico de nosso Estado e país. São em número de 50 os agraciados desta premiação e alguns deles, evidentemente, são economistas. No entanto, cabe aqui destacar que a parcela mais expressiva dos premiados desta noite é constituída por advogados, engenheiros, empresários, jornalistas, o que mostra, de outro lado, o nosso reconhecimento e valorização às demais profissões, que complementam as nossas ideias e enriquecem o nosso trabalho com as suas contribuições, dissociando-nos das posturas meramente corporativistas. 11 são as condecorações previstas e as medalhas de cada categoria levam nomes de ilustres personagens históricos mineiros, que aplaudimos e enaltecemos. Todos aqueles que nos emprestam os nomes das medalhas dispõem e possuem uma identidade comum: a luta inconteste em defesa do desenvolvimento econômico de Minas Gerais e do Brasil. A mais elevada de todas as condecorações visa homenagear aquele que é considerado o maior desenvolvimentista que o nosso país já teve. E é exatamente em nome do saudoso presidente JK que procuramos enaltecer a relevância do crescimento econômico vigoroso, consistente, contínuo e sustentável, além do compartilhamento das ideias inovadoras para a construção de uma nação fraterna e mais próspera. Por favor. Boa noite a todos. Hoje é 13 de agosto, dia do economista. E ainda bem que não é sexta-feira, nem temos lua cheia. Senão, nós economistas correríamos o sério risco de sermos confundidos com vampiros. Eu parabenizo todos os agraciados deste 9º Prêmio Minas Gerais de Desenvolvimento Econômico, a SENG Mercado Comum 2015, deixando também registrados inicialmente os nossos melhores agradecimentos às diretorias do Banco Mercantil do Brasil e da Cenibra, ao Grupo Fiat e à FIENG, pelo imprescindível apoio para a realização deste evento. Eu saúdo nossos colegas de diretoria da SENG, Associação dos Economistas de Minas Gerais, e de Mercado Comum. Em nome deles, cumprimento os dirigentes de entidades
e empresas aqui presentes. Meus caros Adalclévia Lopes, presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e Sebastião Elvésio, presidente do Tribunal de Contas. Em nome de vocês, quero saudar os deputados e vereadores aqui presentes. Eu destaco a honrosa presença do engenheiro Olavo Machado Júnior, presidente da FIENG, que tão bem hora nos acolhe para a realização deste evento. Em nome dele, de Lindolfo Pauliello, presidente da Seminas, patronos dessa premiação, eu saúdo todos os empresários que se encontram nessa solenidade. Prezado secretário Elvésio Magalhães, aqui também representando o governador, nosso amigo Fernando Pimentel. Em seu nome, saúdo todos os secretários de Estado e autoridades aqui presentes. Eu parabenizo o prezado Mauro Borges Lemos, escolhido economista de destaque de 2015. Em seu nome, eu saúdo os economistas também aqui presentes. Minha prezada Maria Helena Gontijo Álvares, mãe de nosso amigo Jacques Gontijo. Em seu nome, eu cumprimento todas as agraciadas dessa premiação. Eu distingo com satisfação a presença dos amigos da diretoria do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais, em especial o seu presidente Antônio de Pádua Birajara. Cabe lembrar que o Corecon MG está completando, neste ano, 50 anos de criação. Nosso cerimonial já destacou várias das ilustres presenças aqui nessa noite, e por essa razão sinto-me dispensado de citá-las, pedindo desculpas se acaso houver tido alguma omissão. Meus caros, muito obrigado a todos vocês que nos prestigiam com suas distintas presenças nessa grande noite do desenvolvimento de Minas Gerais. Hoje aqui estamos também comemorando o Dia do Economista. Há exatamente 64 anos, era promulgada a Lei 1411. Assinada pelo presidente Getúlio Vargas, ela instituiu a profissão de economista no Brasil. Vários colegas andam dizendo que a nossa profissão está em decadência, do que eu discordo. São várias as razões que me levam a afirmar que, ao contrário, nunca ela esteve tão valorizada, principalmente no mundo político brasileiro atual. No Sudeste, 3 estados são governados por economistas: Espírito Santo, com Paulo Hartung; Rio de Janeiro, com Luiz Fernando Pezão; e em Minas Gerais, pelo nosso amigo Fernando Pimentel. Há outros, como Paulo Câmara, em Pernambuco, etc., etc. Em Minas, nós podemos mencionar os nomes dos economistas Leonardo Quintão, Marcos Pestana e Reginaldo Lopes, como os 3 de nossos melhores expoentes na Câmara dos Deputados, que é presidida por outro economista, o deputado Eduardo Cunha. No Senado, entre vários economistas, realço os nomes de Aécio Neves, Fernando Collor, José Serra, Ricardo Ferraço e Romero Jucá. Ocupando a Casa Civil, temos outro economista, Aloysio Mercadante. Além, evidentemente, claro, de outros atuando como ministros da área econômica. E, para finalizar, nós não podemos ignorar que a presidência da República é ocupada por outro economista, Dilma Rousseff. Sem querer fazer qualquer juízo de valor, eu deixo claro que, assim como nas demais profissões, entre nós também existem bons e maus economistas. Apesar de contar com toda essa gama de economistas, competentes, vários deles, ocupando cargos políticos no cenário nacional, a nossa economia não vai bem. São inúmeras as suas fragilidades e ameaças, existindo sérios riscos de comprometimento ao futuro do país. Senhoras e senhores,
As mais destacadas de todas as insígnias dessa solenidade são as de desenvolventista mineiro e desenvolventista nacional, que têm o título de Medalha Juscelino Kubitschek de Oliveira, artífice do desenvolvimento brasileiro. Neste ano, elas foram destinadas ao prezado deputado Adalcléver Lopes, presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e ao empresário Robson Braga de Andrade, presidente da CNI, Confederação Nacional da Indústria. O escolhido economista de destaque de Minas Gerais de 2015 é o ex-ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, nosso prezado Mauro Borges Lemos, atualmente presidindo a CEMIG. Ele já foi homenageado anteriormente nessa premiação em outra categoria. Parabéns, meu caro Mauro. E lhe mando aqui um recado especial, que acho casar-se bem neste novo cargo que você ocupa à frente da CEMIG. É nas quedas que os rios criam energia. Desejamos a você e sua equipe os melhores votos de êxito à frente da CEMIG. Que o seu êxito, o êxito da CEMIG, será o êxito de todos nós economistas e cidadãos mineiros. Os instituidores dessa premiação são a publicação Mercado Comum, que acaba de comemorar o seu 22º ano de fundação, sendo considerada uma das mais antigas do seu gênero, e a ASENG, Associação dos Economistas de Minas Gerais. A ASENG, cabe destacar, substitui a antiga SENG, Sociedade de Economistas de Minas Gerais, fundada em 14 de junho de 1961, e, portanto, antes da criação do Conselho Regional de Economia. Senhoras e senhores, o Brasil desaprendeu a crescer. Reconciliá-lo com o desenvolvimento é o nosso maior desafio. O país vem já há algum tempo, é bom que se frise, padecendo da síndrome do raquitismo econômico. O que vem a ser isso? Esta é uma situação caracterizada principalmente pela incapacidade de expandir a sua economia de forma consistente, contínua e vigorosa. E, nesse sentido, as nossas taxas de crescimento têm sido inferiores à média dos países da região onde nos localizamos, que é a América Latina. São também inferiores à média mundial e bastante menores quando comparada aos países considerados emergentes ou em desenvolvimento, categoria da qual também fazemos parte. Confirmadas variadas projeções que nos dão uma expectativa de retração do PIB brasileiro acima de 2% neste ano, de um crescimento negativo em 2016, e considerando-se que o desempenho de 2014 já havia sido praticamente nulo, esse período de 3 anos poderá ser considerado um dos piores registros de contínuo declínio da atividade econômica da história brasileira. E as estimativas indicam que até 2020, e essas estimativas são do FMI, essa situação deve perdurar, impondo-nos um ritmo similar ao de rabo de cavalo, que cresce apenas para trás e para baixo. É urgente, senhoras e senhores, desarmar essa perversa armadilha que nos impõe um atraso. E, nesse sentido, será preciso despolitizar, vou falar uma palavra difícil, e desideologizar o debate econômico. Quando a economia brasileira vai bem, a de Minas costuma ir melhor. Assim mostram as estatísticas, os registros históricos. Porém, quando a economia brasileira vai mal, com certeza, a de Minas fica muito pior. São várias as razões e características que explicam esta relação diferenciada. Gostaria, no entanto, de chamar a atenção para um gravíssimo fato
inédito na história econômica estadual. Alguns dados preliminares e projeções, em especial do IBGE e da Fundação João Pinheiro, indicam que 2015 já será o 5º ano consecutivo em que o PIB de Minas Gerais crescerá a taxas inferiores à média brasileira. A situação das contas públicas de Minas